A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, prazer e satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou o irmão em Cristo, presbítero da igreja, Otoniel Félix. Estamos aqui em mais um EBD em Síntese Podcast. Esta aqui é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidido pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva. E este também é um projeto, na verdade, que deixou de ser projeto, agora é realidade. A realidade que também faz parte do nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, que também tem a coordenação do nosso pastor Reinaldo Odilo. Hoje nós estamos aqui no EBD Ensino Podcast na lição de número 12 e hoje, de forma excepcional, nós estamos aqui com o nosso querido presbítero Raniel, devido ao nosso querido amado professor Moab dos Santos está com um compromisso e não poder estar conosco, mas nós temos aqui a brilhante presença do nosso querido presbítero Raniel. A paz do Senhor, presbítero Raniel, professor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, presbítero Otoniel Félix, meu irmão, meu querido amigo. Vamos juntos. Amém. Estamos aqui, é, mais uma vez aqui, ó, na nossa lição de jovens. Estamos chegando ao fim, presbítero Raniel. Passamos aqui já cerca de 11 lições e vamos adentrar na 12ª lição, a falácia do triunfalismo. Interessante, presbítero Ranel, que nós estamos aqui caminhando, né, falando sobre esse tema, um tema importantíssimo e atual para a nossa realidade. E antes de tudo, antes de iniciarmos aqui nossa conversa, queria dizer para você que está nos assistindo e também nos ouve que não deixe de comentar, dê seu like, será importante para nós. Deixe sua opinião, que nosso querido Raniel, ele responderá às suas indagações. Ah, glória a Deus. Nós estamos aqui com mais uma lição, professor, a falácia do triunfalismo. Nós temos o texto principal que está em Lucas capítulo 9, versículo de número 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. O resumo da lição diz: o triunfalismo distorce o evangelho ao promover uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na presença, isto é, na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. Nossa lição tem três objetivos que diz: refletir a respeito da comercialização da fé e da bênção, apresentar os artifícios do triunfalismo, identificando a ênfase na prosperidade material, e também refutar o triunfalismo. Querido Raniel, presbítero e professor da nossa igreja, de início, de forma introdutória, gostaria de ver, de que você falasse aí sobre um pouquinho aqui de forma introdutória sobre essa questão da falácia do triunfalismo, porque nós vamos conversar sobre o que seriam essas falácias. Nós vamos aqui adentrar nos três tópicos da lição que vai falar sobre a simonia e as suas manifestações na igreja contemporânea. Vamos falar sobre os artifícios do triunfalismo, sinais e sintomas, e também refutando o triunfalismo. Mas antes, porém, de início, o que você poderia dizer para o professor que está esperando a nossa aula aqui no domingo? Como nós estamos apresentando subsídios, como o professor pode iniciar essa aula apresentando-a diante dos seus alunos, porque estamos já na 12ª lição, daqui a pouco estamos na 13ª e estamos encerrando o trimestre. Então, qual a sua dica neste momento? Perfeito, queridos. Esse tema ele anda em conjunto, vamos dizer assim, com algo similar. A falácia, a gente já estudou antes o que significa falácia, a gente vai falar um pouco mais, e precisa ser dito por que que isso não é verdadeiro, por que que isso não é genuíno, por que que isso não atende à exegese bíblica a respeito é, é, da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade, tá? Calma aí. Uhum, Mas a teologia da prosperidade, que anda junto com o triunfalismo, que anda junto com a confissão positiva, é que são os problemas e a gente precisa entender isso melhor, por que que isso é uma falácia, né? A gente tem exemplos aqui da a simonia aqui citada por Simão Mágico, na origem da palavra simonia vem de Simão, Atos capítulo 8. Eu tive a curiosidade aqui, presbítero Antônio, eu fui olhar aqui no sim. Antigo Testamento, sabe? Hum. Questões de simonia do Antigo Testamento, porque a gente está falando da igreja contemporânea, mas não quer dizer que isso é uma novidade, vamos dizer assim, Isso. né? O termo vem de Simão, mas não quer dizer que não existiu isso no Antigo Testamento. A gente tem, por exemplo, o Uhum, caso de Naamã, segundo Reis capítulo 5, que Naamã tentou comprar a cura, né? O profeta. A gente tem também o citado por Miqueias capítulo 3, Jeremias capítulo 6, pastores que adequavam os seus sermões de acordo com o que se pagava, né, para ter o lucro. A gente tem uhum, o caso de Balaão, Números 22,
que foi uma tentativa de comprar uma maldição. Então, a simonia, apesar de ser um termo contemporâneo da igreja, mas ele já começou bem antes, né? E é igualmente perigoso. Não importa a época, é igualmente perigoso e anda sempre conjunto com a questão do triunfalismo e da teologia da prosperidade. Muito bem, de fato, como você disse aí, é a preocupação que a igreja tem que ter, porque nós estamos em dias que se propaga muito e se demonstra muito o ter em detrimento do ser, né? Isso é perigoso e devido justamente conceitos errados do que as escrituras falam e também daquilo que a fé cristã vem propagando, pregando desde muito tempo, as pessoas passam a entender algo de forma equivocada e é onde está e onde se cria de fato aquele que chamamos de heresia, né? Mas como você falou, professor, no domingo o professor não pode deixar de fazer rememorar, vamos assim dizer, né? Vamos rememorar um pouco, explicando sempre o que seria falácia, não deixe de dizer porque isso faz com que as pessoas eles na verdade coloquem nas suas memórias o que seria o termo falácia, o que seria uma falácia, porque uma falácia é importante ser dito que quando eu entendo o que seria uma falácia, eu consigo detectar um erro, eu consigo detectar o problema, vamos chamar assim, até a própria heresia, porque a falácia ela é construída com base em silogismo, com base em argumentos. Então, aí o professor ele tem que explicar, olha, não se esqueça de dizer, ó, vamos, em primeiro lugar, entender o que seria uma falácia, para entender o que seria a falácia do triunfalismo, porque para dizer que o triunfalismo é uma falácia, eu tenho que primeiro entender o que seria falácia. Então eu tenho que ver a falácia como um erro formal ou informal, certo? Ou seja, ela é formal ou informal. Quando eu digo que a falácia ela pode ser propagada, ou pode ser falada, ou pode ser, vamos dizer assim, estruturada em formais e informais, porque ela é o erro dela vai estar no argumento, ou o erro dela vai estar nas premissas, a conclusão será equivocada. Ou seja, isso é importante dizer, lembrando sempre de que quando alguém pode argumentar ou falar alguma coisa que seja de fato falacioso, que tenha um erro lógico, porque falácia é isso, é um erro no argumento, é um erro lógico. O erro é na proposição, a conclusão está equivocada, ou seja, eu argumento, mas aquele argumento ele não é válido, ele é ilógico, ele não é lógico. Logicamente, né? Então, pensando nisso, o professor tem que explicar: olha, se eu erro ou se eu propago alguma coisa de uma forma intencional, eu estou aqui criando aquilo que os gregos antigos chamavam de sofisma, ou seja, de forma intencional e maldosa, eu formulo um argumento para tentar enganar as pessoas. Por isso que agora você começa a entender o tema dessa lição. Triunfalismo, teologia da prosperidade, porque eles estão interligados, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o primeiro tem que entender justamente isso. Se eu entendo que a falácia é um erro no argumento, é um erro na sua proposição, é um erro naquilo que se está demonstrando de forma intencional, ou seja, eu crio de forma intencional para enganar as pessoas, eu começo a entender que aquele argumento ele seria equivocado de que forma? Onde é que ele está equivocado? É aí que a gente tem justamente que entender para refutar o que chamamos aqui de sofisma. Mas se alguém está falando de uma forma equivocada tal e cria um erro na sua própria argumentação, aí nós chamamos aqui de paralogismo, ou seja, é um erro que às vezes a pessoa crê veementemente que aquilo ou aquela proposição está correta. Mas aqui não deixa de ser um erro. Então não deixa de ser um erro lógico, não deixa de ser um equívoco, não deixa de ser, inclusive, aquilo que vai beirar a própria heresia e ser criado também uma heresia. Entendendo isso, professor, aí o professor ele tem que, no nosso entender aqui, ele tem que, na introdução já, falar sobre esse momento histórico do que seria esse triunfalismo, onde é que ele se enquadra. Porque quando nós entramos aqui no triunfalismo em si, lembrando que o termo triunfalismo vem de triunfo, né? Esse sufixo aí, esse ismo, vai identificar uma ideia que tem uma base, uma doutrina, sempre nesse sentido, doutrina, certo? É, como nós entendemos a doutrina, por exemplo, a doutrina da Trindade, ou seja, é algo que nós entendemos ser válido para cada um de nós e nós colocamos a nossa vida prática nela, certo? Ou seja, então quando alguém tem o triunfalismo como uma doutrina na sua vida prática, ele leva aquilo como, entre aspas, né, como se diz na linguagem popular, a ferro e fogo, ele vai defender, ele vai buscar e vai tentar defender aquilo como uma verdade para a sua vida. Compreendendo isso, professor Daniel, eu entendo, aqui nós entendemos nesse subsídio que nós queremos passar, que o professor, ao fazer esse contexto histórico, ele vai conceituar primeiro, demonstrando onde é que entra o triunfalismo em si. Porque assim, o que seria o triunfalismo? Estamos falando aqui do triunfo, lembrando que nós não estamos indo contra o triunfo em si, né? Mas
a própria falácia como termo desde o triunfalismo. E vamos entender onde é que ele entra, que triunfalismo é esse que nós estamos indo contra. Como, e dizemos que aqui, como o pastor Ezequiel Soares falava, que falava não, fala, né, que ele está vivo, né? Ele, quando falamos da teologia da prosperidade, porque eu coloco a teologia da prosperidade aqui, que foi a lição passada que você já estudou, ela está baseada em dois braços. Teologia da prosperidade, dois braços, que é a confissão positiva e o triunfalismo. Daí você vai entender justamente qual é o problema deles e por que ele é um erro teológico. O pastor Ezequiel chama isso de aberração teológica. Ele, às vezes, ele não adentra na questão meramente, não chama de seita, de heresia, tudo, porque a teologia da prosperidade, que tem o triunfalismo como braço e a confissão positiva também como braço, ela não é uma heresia, assim, vamos dizer assim, de uma instituição religiosa, mas é um movimento. É um movimento que ele vem surgir naquilo que chamamos de terceira onda do movimento pentecostal, professor Raniel. Então, professor, de início, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse conceito desse, mais assim, questão mais histórica, mas eu queria já ouvir você também sobre isso, porque, como eu estava dizendo, ele adentra num conceito da chamada terceira onda do movimento que chamamos de movimento pentecostal, que já é aquilo que chamamos de neopentecostalismo. Ou seja, eu tenho que situar onde é que entra a falácia. Nós estamos aqui diante do protestantismo, né? Ali, 1500, movimento da Reforma Protestante. Depois ali nós temos a primeira onda do movimento pentecostal, que nós chamamos aqui de pentecostal clássico, certo? 1900, ali por volta até 1950, nós temos ali seus propositores, William Seymour, movimento da Rua Azusa, Gunnar Ving, Daniel Berger vindo aqui para o Brasil. Esse é o chamado movimento da primeira onda, que nós chamamos aqui, isso academicamente falando, de movimento pentecostal clássico. Por quê? Porque a ênfase era na salvação, no batismo no Espírito Santo com evidências iniciais de línguas desconhecidas e a propagação do evangelho. Só que depois dos anos de 1950, até por volta ali do ano de 1970, nós temos ali o aparecimento de um outro movimento que os estudiosos chamam de segunda onda do movimento pentecostal. Essa segunda onda, ela vai ocorrer, como eu falei, entre as décadas de 50 e 70, e ela vai ser marcada ali por grandes curas, maravilhas, avivamentos, campanhas evangelísticas, ou seja, as congregações que vão fazer aquelas tendas ao ar livre, e o que vai aparecer nesse meio termo são as cruzadas evangelísticas. Até um dia desse aí, nós tínhamos muitas cruzadas evangelísticas, né? Ou seja, essa segunda onda, surge outras congregações com uma visão mais evangelística, mais de ir ao mundo. E a ênfase era na cura divina, milagres e nas cruzadas. Só que, como eu falei a você, a partir dos anos 70, ali surge essa chamada terceira onda. Essa terceira onda é aquilo que os teólogos chamam de neopentecostalismo. O que seria o neopentecostalismo? Porque seria algo assim um renovado, né? Um novo, uma nova forma de ver o pentecostalismo. E é aí que entra a chamada teologia da prosperidade. Veja só, a teologia da prosperidade não é lembrar que não é um- uma cadeira acadêmica, não é porque tem o nome teologia, ela não é uma cadeira acadêmica, ela não está dentro daquele espaço assim de estudos. Não, a teologia da prosperidade é um movimento dentro do movimento pentecostal, que nós chamamos aqui, clássico, dos anos 70 para cá, nesse movimento chamado de neopentecostalismo, certo? É um movimento que envolve várias congregações, ele não é de uma congregação específica. Então tem uma congregação que surgiu desse movimento, duas pessoas saíram de uma, montaram outra, criaram esse movimento. E aqui no Brasil, ele tem essa ênfase, mas ele teve um início em especial ali nos Estados Unidos da América, e aqui nós vamos falar daqui a pouco sobre isso que eu quero ouvir o nosso querido professor Raniel. Nesse contexto histórico, nós vamos falar que o porquê esse movimento chamado de triunfalista, ele está equivocado e biblicamente falando, nós dizemos que ele é uma falácia, porque, como eu disse, ele está perto aqui da confissão positiva, e depois vamos ver também o que seria a confissão positiva, e o triunfalismo entra como essa forma de ver o evangelho de forma equivocada. Para você falar, professor, né, para você que venha também dar aqui sua opinião sobre o assunto, lembrando que o triunfalismo, ele tem a recusa do sofrimento, né? A recusa do sofrimento. é, o cristão, ele não pode adoecer, porque se adoece é falta de fé, ou seja, esses argumentos que eles utilizam é típico desse movimento, da teologia da prosperidade, que é triunfalista e que é da confissão positiva. Então, eles partem da crença de que as palavras têm poder, no caso da confissão positiva,
poder criativo, poder literal. Eles usam termos tais como: no início Deus criou os céus e a terra, Deus usou a palavra, porque Deus disse haja luz. Aí eles dizem: se Deus usou a palavra, aí eles falam para você: você tem que ter a fé de Deus. Ou seja, olha os argumentos e a forma que eles utilizam. Eu estou falando isso aqui não é com base em nenhuma achismo, não. Nós temos aqui, inclusive, aqui um livro aqui bem famoso deles. Eu estou aqui com ele, de Kenneth Reagan, O Nome de Jesus. Depois vamos falar aqui sobre ele. Você vai ver as aberrações que há. Não só ele, mas como nós temos os discípulos dele, como Kenneth Copeland, tudo isso nos Estados Unidos da América. Kenneth Reagan Jr. Nós temos aqui, anterior a ele, o próprio Kenneth Reagan fala muito sobre Ezekiel William Kenyon, ou seja, esses eram os propagadores justamente desse movimento de combustão positiva que trouxe uma enormidade, um enorme prejuízo, na verdade, ao evangelho, pelo fato deles tentarem modificarem a forma realmente de se crer, a forma da fé, porque para eles você tem que ter a fé de Deus, como se Deus fosse um ser humano. Deus não tem fé, fé quem tem é o homem. Ou seja, por aí você vê a forma que eles propagam, e aí vamos entendendo de uma forma geral o que seria esse triunfalismo e o que seria essa falácia no próprio triunfalismo. Então, partindo desse princípio que o vocabulário deles é eu exijo, eu tomo posse, você tem que determinar, porque Deus lhe criou com poder e autoridade, você é um pequeno Cristo, se você é um pequeno Cristo, você é Cristo também, se você faz parte do corpo de Cristo, você é Cristo. Ou seja, são argumentos que eles utilizam para dizer que a igreja hoje está em um patamar diferenciado. Lembrando, aí eu abro um aspas aqui, que é diferente da chamada teologia do domínio, que seria a teologia do domínio. É uma nova forma de ver também dos movimentos neopentecostais, de utilizar a política como forma de apresentar-se à igreja, então dominar todos os aspectos na área política e sociológica também, certo? É algo diferente. Então, professor Raniel, fazendo aqui esse breve resumo sobre esse assunto, gostaria de ver também suas considerações nesse ponto para o domingo. Perfeito, queridos. Vamos lá, a gente fala de falácia, e a falácia é um erro de argumentação, mas com um propósito ruim, né? Ele tem sempre um propósito por trás. A gente tem, por exemplo, o primeiro grande exemplo, na minha visão, o primeiro grande exemplo está lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente começa a conversar com Eva, e ela já coloca palavras que não correspondem à realidade. Ela diz: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores. Então ele colocou tudo num pacote só. A Eva diz: não foi bem assim. Ele disse que poderíamos comer das árvores, mas tinha uma árvore especial, né, que está no meio do jardim, que a gente não pode comer nem tocar. Aí a serpente vai dizer: não, vocês não vão morrer. Então ali existe um diálogo onde a falácia é a tônica da conversa, né? E é tão perigoso que Eva cai nesse sortilégio, né? Nesse engano, leva consigo o Adão. Então, ali você tem um exemplo clássico, eu diria, de uma falácia. Quando você distorce as palavras ditas por Deus, as palavras ensinadas por Deus. Então, seguindo essa lógica de uma argumentação falha, de uma argumentação perigosamente intencionada para o mal, para o desvio, para o erro, você tem também no meio dos pastores, no meio teológico, esses mesmos artifícios, assim como bem falou o professor Otoniel Félix, a gente tem nessa terceira onda a falácia desse movimento, né, que a gente conhece como o movimento da palavra da fé, que foi criada por Essek Kenyon, mas o seu principal propagador, a sua figura mais conhecida foi Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e etc. Então, ele escreveu livros, ele falou abertamente sobre isso que o professor já explicou, né? E é um conjunto de coisas, né, que nasce com a confissão positiva. A segunda parte da lição vai falar sobre isso, que fala sobre a autoridade que vem do homem para Deus e não de Deus para o homem, né? Então, quais são por que se considera isso heresia, professor? Só para a gente contextualizar, eu tô colocando falácia dentro da confissão positiva da teologia da prosperidade e do triunfalismo, que eu quero falar sobre triunfalismo também, mas só um minutinho aqui para eu concluir meu raciocínio. Por que é considerado uma heresia? Primeiro, porque existe uma transferência de soberania. A soberania é de Deus, não do homem. Então, quando eu transfiro a soberania para o homem, o que o homem está declarando passa a ser obrigatório, né, diante dos céus. Isso é uma transferência de soberania. Segundo ponto, por que é uma heresia? Porque há uma força
da fé. A fé deixa de ser confiança na vontade de Deus e passa a ser vista como uma técnica, um mecanismo de manipulação do mundo espiritual. Terceiro motivo por que é considerado uma heresia: a divinização do homem. O homem passa a ser um pequeno Deus. Ele comanda a realidade, ele começa a comandar, através de palavras, as ações do mundo espiritual. Quarto motivo porque é considerado uma heresia, porque é um falso evangelho. É uma prática intrinsecamente ligada à teologia da prosperidade, focando no quê? No materialismo, no sucesso financeiro, no bem-estar terreno, e isso contra a centralidade da cruz. Então, por essas, pelo menos essas quatro razões, você pode considerar isso como uma heresia, tá certo? Então, a gente fala de triunfalismo, a lição fala falácia do triunfalismo. Eu quero dizer para você, caro professor, que nós não desacreditamos da igreja triunfante, a gente só precisa saber o que ela é. O triunfalismo é uma coisa, igreja triunfante é outra. E o que é igreja triunfante? Isso é bíblico, tá? Igreja triunfante é aquela composta pelos salvos que já provaram a morte. E aí chamada de igreja triunfante, porque já morreram, já estão com Cristo, já estão no seio de Abraão, como queira dizer. A gente tem também a igreja militante. Estamos aqui, eu e o presbítero Antoniel, matriculados na igreja militante, né? Que é a igreja que ainda está na terra e, portanto, não é triunfante no quesito de vitória, de batalha final. A gente triunfa em Cristo, mas a gente não é triunfalista. E qual é a diferença? Uma igreja que triunfa, ela triunfa em Cristo, porque Cristo já determinou todas as coisas e vencerá o mal, e ele já o fez quando morreu e ressuscitou. Não é isso? Então, ele já traçou o seu plano de salvação, cujo sangue derramado na cruz nos salva, nos purifica de todo pecado, mas enquanto moradores, habitantes da terra, ainda somos igreja militante. E existe um terceiro conceito, que essa nós não acreditamos, que chama igreja padecente, que é a igreja que estaria no purgatório. Esse aí não é um conceito bíblico que nós devemos aceitar. Pois bem, mas a igreja triunfante, a igreja militante é algo bíblico e nós precisamos ter em mente que não tem nada a ver com o triunfalismo, tá certo? Então é importante deixar isso muito claro. E, por fim, a gente está falando aqui um pouco já de algumas partes da lição, né, intercalados assim, início, meio, fim da lição, mas a gente tem a cruz, que é a centralidade que deve ser pregada, Cristo, né? E mesmo Cristo, querido professor Antoniel, mesmo Cristo, é, algumas horas antes de ir para a cruz, ele fez uma oração por 3 vezes, pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ora, não era ele Cristo, não era ele o Senhor, não era ele encarnado, o próprio Filho de Deus. Por que que as suas palavras, nesse quesito, não foram ouvidas, né? Ele não pediu para que Cristo passasse o cálice, porque se Deus tivesse atendido aquele pedido de Cristo, nós não estaríamos aqui. Mas é importante frisar que Cristo, enquanto homem, né, mesmo na sua união hipostática, mesmo ele sendo homem e sendo Deus, ele tinha clareza na sua missão, ele tinha clareza naquilo que ele precisava fazer, e, portanto, Deus não retira o cálice que ele precisava experimentar. E assim, nós temos que aprender com o maior exemplo de todos, que é Cristo. Cristo sempre colocava a vontade do Pai em primeiro lugar, e ele nos ensinou isso no livro de Mateus, capítulo 6, né, Sermão do Monte. A gente vê ele ensinando claramente: olha, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. A gente pode fazer um paralelo com a confissão positiva, né? Vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Mateus 6 e 7, e assim por diante. E a gente tem também um exemplo do Antigo Testamento, se o senhor me permite colocar ainda, né? Eu falei do Novo Testamento, né? Algo que se assemelharia à confissão positiva, as repetições, ou uma reza, ou uma confissão, algo similar, que pelo muito falar acha-se que seria atendido, e o próprio Cristo já nos adverte que não é bem assim. E aí, lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4, a gente tem também um exemplo de algo semelhante a uma confissão positiva ou de um triunfalismo, que os fiéis falavam na porta do templo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este.
Então, eles se confiavam que, por estarem com o templo do Senhor na sua cidade, eles nunca seriam derrotados, nunca seriam abatidos. O inimigo nunca entraria no território de Jerusalém. A gente sabe muito bem como essa história se encaminha. O templo é destruído, a arca do Senhor é levada. Então, é necessário que haja consciência da igreja que sem santidade ninguém vê a Deus. Então, não há que se repetir palavras para se obter vitória. Então, eu coloquei algumas questões aqui sobre falácia, falando do discurso da serpente com a mulher, da conversa, falei sobre a origem da confissão positiva e por que que ela é considerada heresia, né, de algumas razões. Falei também da igreja triunfante, igreja militante, que não tem nada a ver com triunfalismo, né? Falei dos ensinamentos de Cristo e também citei o exemplo lá, Jeremias 7, em paralelo com Mateus 6. Acho que já comentei bastante coisa. Não, foi pertinente, professor, porque nessa aula nós precisamos entender de onde surge esse termo triunfalismo, né? De onde surge a chamada teologia da prosperidade, para que as pessoas não pensem que nós somos contra a prosperidade em si. Não, nós não estamos falando contra a prosperidade bíblica, genuinamente falando, até porque Cristo vai dizer em Lucas capítulo 12 e versículo de número 15 que a bênção ou mesmo a prosperidade de qualquer pessoa não vai estar na abundância de bens que a pessoa possui. Ou seja, nosso Senhor traz justamente a ideia contrária de se eu tenho bens, eu sou abençoado por Deus, certo? Porque é a visão equivocada de Deuteronômio capítulo 28. Só que o problema é que as pessoas pegam Deuteronômio 28 só do versículo 1 ao 15 e esquece do 16 em diante, que é bênçãos e maldições, né? Bendito serás, bendito serás, bendito serás. Quando chega no, a partir do versículo 15 a 16, é maldito serás, se não obedecerdes. Ou seja, as pessoas se esquecem disso. Aí Cristo vai trazer justamente essa ideia de que não é a bênção material que vai dizer que você está bem com Deus. Não, em hipótese nenhuma. Senão, tava difícil as coisas, né? Então, o triunfalismo, ele propaga justamente essa ideia de, justamente com a confissão positiva, de que a bênção financeira, o ter, e não é ter qualquer coisa. O próprio Kenneth Reagan, ele vai dizer que, quando ele vai tratar sobre veículos, por exemplo, ele chega no absurdo de dizer que o Cadillac da época de Jesus, que Cadillac era, ele usa o termo que ele usava lá nos Estados Unidos, né? Que era um veículo de maior proporção, vamos dizer, na época dele, ele disse que o Cadillac na época era como se Jesus estivesse andando naquele jumentinho lá. Ou seja, faz aquelas comparações toscas e os outros propagadores da teologia da prosperidade, como são positivos, dizem, olha, Jesus esteve em um ventre 0 quilômetro, olha, sacral, coisa terrível. Ou seja, então você tem que andar em um veículo 0 quilômetro, não pode ser qualquer um. Ou seja, eles utilizam desse tipo de história. E um dos problemas, realmente, nesse livro que eu falei para você aqui, O Nome de Jesus, na página de número 25, ele vai citar sobre a morte de Cristo, que ele vai dizer, olha a heresia braba, vamos chamar assim, de que a morte de Cristo na cruz do Calvário não é essa morte de Cristo na cruz que serve para perdoar pecados, mas a morte espiritual, quando Jesus vai ao inferno e sofre lá no inferno, na mão de Satanás. Só o evangelho deles mesmo, né? Como dizia Paulo Romero, que tem um livro chamado Super Crentes, o evangelho segundo Kenneth Reagan, e tem lá outras pessoas lá. Ou seja, e os profetas da teologia da prosperidade. Então, partindo desse pressuposto aqui, é que nós vamos identificar por que o triunfalismo e a chamada confissão positiva está equivocada, porque eu não posso dizer palavras que sejam negativas, assim. Eu não posso dizer palavras que sejam de forma assim que aparentemente sejam equivocadas. Por quê? Porque estaria trazendo mal para nós. Então eles tentam justificar os problemas e os erros, as doenças, os problemas com ou o diabo agindo, ou então como se fosse a falta de fé das pessoas. Por isso que é uma falácia. O triunfalismo ele vai justamente nesse pressuposto, porque ele vai recusar de forma absoluta primeiro o sofrimento. E quando ele recusa o sofrimento, ele também recusa o quê? O sacrifício de Cristo. Por quê? Porque foi na cruz que nosso perdão veio, né? Então, essa lógica é estranha, porque se um cristão está pobre, vamos assim dizer, doente, sofrendo reveses na vida, aí há apenas diagnósticos positivos. Ah, ele diz, não, se você está sofrendo, então vamos fazer aqui um diagnóstico, tem pecado oculto, ou então falta fé. Ou seja, é uma maldição, é um demônio. Inclusive, Kenneth Reagan, nesse livro aqui, ele vai dizer assim que o problema, às vezes a pessoa pode ter demônio sem ser endemoniado, né? Ou Meu seja, Deus. mistura tudo. No final das contas, por isso que você vai ver que é uma falácia. E nós vamos entender lá na frente, quando estiver terminando a lição, por que seria uma falácia. Porque vamos colocar o que eles dizem, vamos dizer assim,
na nossa lousa aqui, um exemplo, e vamos ver o que as Escrituras trazem, né? Então, partindo desse pressuposto aqui, nós já entendemos aqui o que seria, qual é o problema que ele vai trazer para nós. Aí, o nosso professor no domingo, o professor Raniel, quando ele for falar sobre o nosso texto bíblico, ele tem um ponto importante aqui que eu acho interessante, que está justamente no versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, aqui do texto bíblico, 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 17, que vai dizer: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo como sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E por que eu trago esse texto? Porque aqui já entramos aqui na própria simonia e sua manifestação na igreja contemporânea, que é a definição que nós não definimos, mas do início, de certa forma, até foi definido com o nosso querido presbítero Raniel, quando ele falou a respeito do que seria essa simonia, né? E aqui nós também contextualizamos aqui a chamada comercialização da fé, porque a partir desse princípio, a partir do triunfalismo, a partir da forma de confessar, eu tenho que só confessar coisas verdadeiras não, coisas boas, por assim dizer, né? Porque senão eu trago maldição para mim, é o que eles dizem. Então, partindo desse princípio, eu tenho que trazer à existência, como eles dizem, aquilo que não existe. Então, eu vendo isso, eu identifico o quê? Como a Escritura vai chamar aqui de falsificadores da palavra de Deus, professor. É verdade. E olha, eu queria lembrar aqui que a ideia de pensar em sofrimento e dores como indicativo da falta da presença de Deus é bem antiga. Eu posso Isso. citar, por exemplo, o livro de Jó, a partir do capítulo 4 em diante, os amigos dele, né, começam um Uhum. diálogo acusando ele e questionando: será que pecado você cometeu? Diga logo aí pra gente o que foi que você fez, né? Eu estou usando minhas palavras, né? Então, diga aí o que foi que você fez. E Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia e é uma prática comum, eu diria que beira até o paganismo, você Uhum. associar uma doença ou um problema financeiro ou uma situação, um revés, Isso. né, com algo espiritual, no sentido de que Deus não visita quem é pobre, né? Deus não está na casa de pessoas com problemas financeiros, e aí vem os problemas da teologia da prosperidade. Eu conheço pessoas, presbítero Quem Otávio, não vou pecou citar nomes, ele, né? e professor, É, só para você para você só sem querer interromper seu raciocínio, mas só para você, pelo que você falou isso aí, eu lembrei aqui que quando chegaram para Jesus, né, aquele rapazinho sim, lá que estava cego, e quem pecou isso. para ele estar dessa forma? Ele, seus pais, né? A E visão aí não é nova, né? a melhor resposta é de Jesus, né? Nem ele, nem os Uhum. pais. Isso para que se manifeste a glória de Deus, né, na vida desse homem, e que impacte Uhum. a sua, seus amigos, sua vizinhança. E a gente precisa ter muito claro esse conceito bíblico de que nós não estamos é, livres do sofrimento. No mundo tereis aflições, tendo bom ânimo, né? Eu venci o mundo, aí há quem completa, né? E vós vencereis. Isso aí não está na Bíblia, não, mas é, o fato concreto é que a presença de Deus é marcado pela mudança de caráter e não pela de bolso. Eu mudo meu caráter quando o Espírito Santo entra em mim, ainda que o meu bolso continue parco, né? Ainda que os É. meus chinelos ainda estejam furados, né? Então, o principal indicativo é o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22. A presença de Deus muda caráter, muda comportamento, muda pensamento, e aí, eventualmente, poderá mudar o bolso, mas não necessariamente. Então, vamos lá Isso. para Hebreus 11. Vamos lá para Hebreus 11, Uhum. vamos para a palavra, né? 11:35. Alguns foram torturados, não Olha só. aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, e completa: o mundo não era digno deles. Andaram até errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Então, a gente tem claramente na palavra de Deus muitos homens que a gente gastaria até o dobro do tempo de aula falando sobre isso, exemplos de homens que sofreram nesta terra, e aqui estão descritos alguns, né, na galeria da fé, como a gente costuma falar,
mas que é aberto esse pequeno parêntese aí do escritor aos Hebreus sobre a necessidade de entender que estar na terra é não escapar do sofrimento. A condição Uhum. humana, ela é de sofrimento, a condição humana, ela é paupérrima, ela é insuficiente, ela é pobre em todos os sentidos, né? E aí o, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, um homem desse tem É. com a confissão positiva aonde, meu Deus? Reconhecendo a sua incapacidade, a sua pequenez, se orgulhando dos seus açoites, trabalhando para não ser pesado para ninguém, né? Orou 3 vezes. Orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho da carne e Deus não o fez. Jesus Cristo orou 3 vezes para não passar por aquele cálice de sofrimento e Deus não atendeu a sua oração. Vejam só, isso é Bíblia. Precisamos ter consciência de que esses silogismos, essas palavras bonitas, persuasivas, não podem É, nos tirar da palavra de Deus genuína, e esses sofrimentos, eles são para a glória de Deus e para o nosso crescimento. verdade. E interessante que quando você fala isso aqui, vai estar justamente corroborando tanto com esse primeiro tópico, com o segundo tópico da lição, e também englobando aqui nosso texto bíblico em classe, porque fala que, como nós lemos aqui, porque nós não somos como falsificadores da palavra de Deus. Ou seja, há uma comercialização da fé, que na verdade se utiliza justamente desse tipo de falácia para ludibriar mentes fracas, né? As pessoas de fato entram e acreditam porque acham que estão em um ambiente que tem um homem de Deus falando que se você for contra, você está em pecado, porque é assim que se passa a ideia, né? Assim que se passa. Por isso que o Paulo fala esse versículo aqui, porque quando Paulo vai utilizar esse termo aqui de falsificadores da palavra de Deus, ele literalmente no termo grego, ele traz a ideia de obter lucro, certo? Como alguém que está corrompendo. O termo grego lá, para essa palavra aqui, é justamente essa ideia de obter lucro, de forma de um corrupto mesmo que está querendo ter lucro. A questão é essa, o verdadeiro ambulante que fica andando procurando a quem tragar. A verdade é essa aqui. E olha que esse termo falsificador vai aparecer também em 2 Coríntios 4, versículo 2, só que o grego é outro, mas também é traduzido como falsificador. Eu vou até ler aqui, versículo 2. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Se aqui nós temos um termo que significa alguém que é corrupto, lá em Coríntios capítulo 4, versículo 2, o termo vai justamente informar, colocar primeiramente alguém que vai adulterar de forma, vamos dizer assim, voluntária o texto, a vontade de Deus ou o princípio daquilo que ele está falando. Ele adultera, ele engana, ele mostra um outro significado para aquilo que deveria ser a verdade, vamos assim chamar. E por isso que a Bíblia vai chamar de falsificadores e vai se utilizar esses termos para demonstrar que a forma como eles utilizam, como eles enganam as pessoas. Isso é um problema. E quando a nossa lição vai falar sobre isso, ele traz a ideia justamente do que a gente mais conhece, chamado de mercenário. Aí nós temos João capítulo 10, né? O mercenário que Jesus dá um exemplo e ele como bom pastor, professor Raniel. Ezequiel alerta sobre isso, Jeremias alerta sobre isso, os pastores mercenários, né, que se alimentaram das ovelhas, meu Deus do céu. Isso. Então, veja Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, citado aqui na segunda parte da lição, que diz: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. E partindo aí para o capítulo 4 também de Filipenses, versículo 13, que poderia ser um prato cheio, né? Para Uhum. esses que gostam do triunfalismo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, que frase linda. Dá para colocar um adesivo no para-choque do carro. Mas É aí, verdade. vamos continuar o 14 em diante? Sim. Bora. Vamos lá. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. E o 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês.
Então, ele vai dizendo, ó, recebi tudo que tem é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Então, esse tudo posso naquele que fortalece é o seguinte, posso passar fome, posso passar necessidade, posso precisar da ajuda de alguém, né? De vez em quando alguém Uhum. pode me mandar um Pix. Eu conheço pessoas, presbítero Otoniel, que Sim. não anunciam quando estão doentes. Tem até um pastor famoso, que eu não posso citar o nome, que prega sobre esse triunfalismo, né, e não adoecer e tudo, Uhum. que ao adoecer, secretamente, ele, ele se hospitalizou no Albert Einstein. Olha só. Pastor famoso aí da televisão, né? Aham. É, desses que pregam aí no neopentecostalismo, Pentecostal. pregam sobre o triunfalismo, sobre não adoecer, e este mesmo pastor estava lá no Albert Einstein. Então, isso é falácia. É Uhum. você explorar a fé alheia, é você pagar uma vassoura que custa R$ 1.000, que vai varrer o mal de dentro da sua casa, é uma água especial, é um óleo que vem de Israel. É Então, até o o nome sincretismo disso, no meio também, e né? pronto, o senhor roubou educadamente as palavras da minha boca. É o sincretismo religioso. Né? É você materializar a sua fé. É você colocar dentro de um copo com água, ou mesmo de um objeto, ou mesmo de um souvenir, a fé que precisa ser materializada para ter algum efeito na vida das pessoas, mas não sem antes um bom pagamento em dinheiro, uma boa Uhum. transferência, né? Às Isso. vezes até sob Verdade. ameaça, às vezes até sob ameaça. Se você não fizer, é falta de fé. Olha que É perigo. Então, por isso é uma terrível. falácia, por isso é uma falácia, porque é um mercantilismo da fé. É um mecanismo de negociação, é cambista mesmo o nome disso. Isso. Jesus Cristo, ao chegar no templo, ele não passou a mão. Eu acho que foi a única parte em que eu vi Jesus nervoso, derrubando a mesa dos cambistas, que ali estavam fazendo o quê? Facilitando a vida dos ofertantes, para que ele não tivesse o problema de ter que ir atrás de uma pombinha, de uma rola, de um cabrito, para facilitar. Então eles ficavam ali na porta do templo vendendo. Não, compra aqui uma rolinha, farinha, compra aqui um bode, uma cabra, para facilitar a vida dos ofertantes. E Cristo não se agradou nem um pouco disso, né? E a palavra diz que ele derrubou as suas mesas. Isso, professor. Por isso que o cuidado que nós devemos ter e explicar na classe o que seria esse mercenário, né? Porque às vezes a pessoa confunde muitas coisas. E hoje nós vivemos em dias que pessoas que só pregam se você pagar, você tem que pagar valores altíssimos. Ou seja, eles de fato comercializam a palavra de Deus, né? E no contexto em que Jesus fala, João capítulo número 10, inclusive esse termo para mercenário aqui nas Escrituras só vai aparecer em outro texto que é no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 20, na chamada dos filhos de Zebedeu. Porque esse termo ele significa trabalhadores, certo? Agora, Uhum. quan- quando ele é colocado no contexto, ele é um trabalhador de que forma? É um trabalhador que vai se preocupar com o salário, porque ele é um trabalhador assalariado. Então, nas escrituras na verdade, funcionar como algo mais do que um rótulo, assim, vamos dizer assim, ocupacional. Porque temos aqui um contraponto teológico e um contraponto moral, certo? Então, partindo do princípio, assim, do contexto onde ele era colocado, quando falamos aqui de um assalariado, nesse caso de mercenário, Jesus faz a comparação do pastor e do mercenário, porque o mercenário, se ele trabalha apenas pelo salário, ele podia ser responsável por alguma negligência, bem grave, ok. Só que é o seguinte, ele podia também se demitir se ele visse que o trabalho que ele vai fazer, isso tudo termo grego para essa palavra que traz essa ideia. Ele poderia se demitir se o trabalho que ele vai fazer superasse o seu próprio salário. Ah, é muito trabalho para aquilo que eu cobrei. Ou seja, a preocupação dele, a realidade dele social está na base da, da- de enfrentar aquela situação exclusivamente pelo salário. Ou seja, eu só vou porque estão me pagando. Se não me pagar, eu não vou. Ou seja, não estamos falando aqui de um líder que, inclusive, a Bíblia diz que tem que ser remunerado, mas o amor, a disposição não está no salário, está na missão. Aqui não, o cara só trabalha se receber. Então, o cuidado que devemos ter aqui é que mercenário ele tem essa conotação, certo? Ele não trabalha por amor, ou seja, ele trabalha pela recompensa apenas. Por isso que Jesus faz esse contraponto. Quando o mercenário vive o lobo, que é a dificuldade, ele foge. Ele, não, eu não fui pago para morrer, ou então para enfrentar um animal. Eu fui pago apenas para olhar aqui de longe e tal. Ou seja, era um trabalhador que tinha, vamos dizer assim, um ponto de início,
e um ponto de fim no seu serviço, né? A conversa tá boa, professor Daniel, mas nós já estamos indo aqui já para o final aqui, porque o tempo não nos espera, né? Nós dois aqui, a gente vai 2 horas fácil aqui, mas Rapaz, nesse terceiro ponto aqui, como a lição está bem detalhada, nós vamos aqui apenas citar aqui porque o triunfalismo em si ele seria uma falácia, professor. Nós temos aqui alguns pontos importantes, que eu acho importante nós dizermos. Por que seria uma falácia? Vamos dar um exemplo aqui, né? Das falácias lógicas aqui na própria teologia da prosperidade. Nós temos aqui a chamada falácia da omissão. O que seria essa falácia da omissão, né? Vou dar um exemplo claro aqui. Quando se seleciona apenas as evidências que confirmam uma hipótese, isso aqui é o que nós estamos querendo que você entenda, né? Ignorando um vasto corpo de evidências. Vamos lá. Quando eu digo assim, você tem que ter saúde. Eu uso muito geral, ok, tem que ter saúde. Só que aquele que está doente, ele está em erro, está em pecado. Então, é uma omissão porque o contexto geral não fala sobre isso. O contexto está falando de quê? Daquele termo utilizado, né? Nós temos aqui a também chamada falácia da falsa causa. Por que seria uma falácia da falsa causa? Isso tudo são falácias lógicas, né? Por que seria o termo falsa causa aqui? Porque, veja só, a falsa premissa. Vamos lá, primeira coisa. A, um evento B, certo? Ocorreu porque aconteceu um chamado evento A. Ou seja, eu doei aqui R$ 1 milhão. Se eu doei R$ 1 milhão, aí no outro dia eu ganhei 2 milhões. Aí eu ligo uma coisa a outra e faço o quê? Também a chamada falsa equivalência. Eu trato as duas situações como se fosse uma bênção de Deus e se aquela situação é em decorrência daquela outra. Então é falsa causa, porque obrigatoriamente aquela doação não significa dizer que de forma mecânica vai acontecer. Então, aqui você vai identificando essas falácias e do triunfalismo em si, né? Que o tempo está passando, a gente tem que correr. O raciocínio aqui circular do triunfalismo. Por que um raciocínio circular? Você tem um raciocínio aqui, o argumento ele está sempre na premissa se voltando para ela. Na prática você vê como isso. Se você tem fé, você será curado. Aí a pessoa orou, não tem fé, aí o que ele diz? Você não foi curado porque você não teve fé. Ou seja, você veja que há um raciocínio circular que coloca para a pessoa um problema que eu estou vendendo. Se você fizer isso, você vai receber, né? Você não recebeu porque não tem fé. Ah, mas eu não fui curado. Então, ou você não tem fé, ou está em pecado. Aí a gente fala aqui que é um falso dilema, né? Falsa dicotomia. Então, professor, aqui você vê o problema que realmente nós chamamos de falacioso. Porque, num contexto geral das escrituras, a escritura fala sobre isso. A escritura traz isso como prática, né? Se você é um cristão, você não pode ficar doente, por exemplo. Se você é um cristão, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Aí o cristão não tem, aí diz, então você não é um verdadeiro cristão, porque você não tem o melhor bem. Aí nós temos outra falácia que os lógicos chamam de falácia do verdadeiro escocês. Um escocês de verdade não faria isso. Ou seja, você observa que são falaciosos, isso da própria lógica. Estou nem utilizando aqui uns textos bíblicos de forma geral, porque se nós formos utilizar o texto bíblico, professor, o triunfalista, teologia da prosperidade, não passa nem na porta, nem entra. Por quê? Porque é fere as verdade. escrituras sagradas, fere a própria santidade de Deus, como a lição fala aqui. Há um Deus que é soberano, há um Deus que pode todas as coisas, e ele não está obrigado a lhe responder, não. Né? Ah, E não deixar de associar a condição humana ao pecado, e isso, porque exato. o princípio de Cristo ter morrido é para perdoar pecados. Então Cristo Uhum. chega para aquele homem que está doente e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus estavam lá e disseram: mas ele está doente. O difícil aí é ele levantar, e aí eu quero ver. Aí Jesus disse: para que saibais que o Filho de Deus é poderoso para perdoar pecados, quer dizer, o principal é o perdão de pecados. Ele disse: então, eis que te digo, levanta e anda, né? Então ele, ele mostra o principal, que é o pecado, a condição humana pecaminosa, que isso sim Exato. precisa ser resolvido. A palavra de Deus foi escrita para que saibamos, tenhamos consciência do pecado, da condição humana miserável, que sem Deus não podemos reatar a nossa vida com Deus. E Cristo veio para resolver o problema do pecado. Ele não veio para resolver Isso. o problema das finanças. Eventualmente pode, mas não é esta a função a principal, Isso. mais importante da palavra de Deus. E na hora que eu coloco a condição é, é, material,
eu estou até mesmo esquecendo da condição de pecado do homem, né? Ou atribuindo a sua falta de dinheiro ao pecado. E, na verdade, é uma mistura, é uma sopa de É, letrinhas que nada tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de porque Deus, ela é viva, é eficaz, né? Ela penetra, ela vê o homem por dentro. Esse texto, né, Hebreus 4:12, fala da necessidade de Cristo, com a palavra, cortar e dividir alma e espírito, e entender que ali está o problema do pecado que precisa de solução. Isso sim, precisa de é solução. verdade. Porque os falsificadores utilizam justamente do texto bíblico deturpando, né? O Kenneth Reagan mesmo, ele vai dizer lá, quando Jesus fala no João capítulo 14, olha, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. De todos os significados do termo grego, ele diz, ele só utiliza aquilo que convém, que é exigir. Olha, Deus diz que você tem que exigir. Se você exige aquilo que é seu. Ou seja, de todos os termos. E naquele termo ali, ele esquece que o termo ele tem a semântica dele vai depender de todo um contexto. E ali está falando de alguém solicitar, suplicar, totalmente ao contrário, né? Mas, professor, chegamos ao fim aqui da nossa lição, aqui, não da lição, né? Mas da Graças lição a número Deus. 12, não da lição em si. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com você, professor, nessa noite. Agradecemos a você, querido telespectador, ouvinte também, né? Que está aqui nos assistindo. Deus abençoe, compartilhe esta bênção aqui que foi feita para você. Não deixe de comentar que Raniel está aqui esperando para responder. Paz do Senhor, professor É, Raniel. para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, estar aqui nesse canal abençoado e abençoador. E desejo que Deus abençoe tua aula, teu ministério, tua família. É uma honra para nós estarmos aqui, uma responsabilidade e com muito zelo, muito amor, desenvolvemos esse trabalho aqui que os nossos pastores abriram nesse canal. Deus abençoe. Amém. Uma excelente aula. Amém. Te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.